Fala, galerinha aí do primeiro ano! E aí, tudo bem com vocês? Show! Hoje, para poder saudar o meu compromisso, eu quero mandar um salve pro João Vitor e pro Léo aí do primeiro ano da Escola São João de Ilhabela, meus alunos. Compromisso fechado aí nesse salve do vídeo de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre movimento circular uniforme, tá certo? Já chegando na nossa etapa final aí de cinemática, da nossa coletânea de vídeos aí sobre cinemática, hoje eu trouxe para vocês um movimento circular uniforme, ok? Então, vem comigo, vamos lá. Movimento circular uniforme, como a própria palavra circular dá a ideia, a nossa trajetória vai ser um círculo, né? Ou seja, vamos percorrer uma trajetória circular. Para isso, precisamos entender algumas variáveis importantes do movimento circular uniforme. Quais são elas? Vamos lá. A primeira, vamos entender período. Período vai ser utilizado pela letra T maiúscula, ou seja, Tzão. Muito bem. O que é o período? É o tempo necessário para se dar uma e apenas uma volta. E a sua unidade de medida do sistema internacional é segundo. Tá certo? Muito bem. Outra característica importante, outra variável importante que nós precisamos saber é a frequência. A letra utilizada é o F minúsculo. E o que seria a frequência? É a quantidade de repetições ou ciclos ou voltas, mas utilizamos a palavra repetições em um único segundo, apenas um segundo, ou seja, quantas repetições eu consigo dar ou eu consigo realizar em apenas um segundo. A unidade de medida dele é em Hertz. Beleza, muito bem. Uma outra pegadinha que pode ter nos exercícios com relação à unidade de medida de Hertz é aparecer no enunciado dos exercícios a variável de RPM, que significa rotações por minuto, ou seja, quantidade de rotações, giros que eu consigo dar em apenas um minuto. Bom, se eu quero transformar Hertz para RPM, eu multiplico por 60. Se eu quero transformar RPM para Hertz e colocar no sistema internacional para jogar na formulinha, eu divido por 60. Guardou o macete? Maravilha! Bom, a fórmula de grande importância para o movimento circular uniforme, que é uma peça central, uma fórmula-chave, é essa que eu coloquei no meio do nosso mapa mental. Ou seja, no nosso quadro de hoje, a frequência vai ser igual a 1 sobre o período, porque elas são variáveis inversamente proporcionais. Então, eu preciso estar atento a isso. A frequência é 1 sobre o período. Obviamente, eu posso trocar as variáveis de lugar. E aí eu teria período é igual a 1 sobre frequência. Tá? Então, sabemos que elas são variáveis inversamente proporcionais. Maravilhoso. Agora, vamos falar sobre velocidade angular. Vamos entender essa velocidade nova no nosso conjunto de movimentos. Hoje, como estamos falando de círculo, nós temos uma velocidade interessante. É a velocidade angular, ou seja, é a velocidade com que o ângulo muda de posição. Olha só que interessante. A velocidade angular eu posso calcular como a variação angular dividido pela variação do tempo, tá? Muito bem. Então, eu coloquei aqui esse círculo para vocês e eu coloquei dois ângulos. O ângulo vermelhinho, do ponto 1 ao ponto 2, e aqui eu tenho o ângulo 3, que está pintado de verde. Então, quando eu tenho uma variação de um ângulo, eu poderia fazer o ângulo verde, que seria o meu ângulo final, menos o meu ângulo inicial, e este pedacinho entre 2 e 3 seria a variação angular dividido pelo tempo que levaria para criar essa variação angular. Isso me daria a velocidade angular. Belezinha? Maravilha. Então agora vamos entender as equações da velocidade escalar, tá?
A velocidade escalar, que é aquela já vista na cinemática em movimento uniforme, que é ΔS sobre ΔT, ou seja, o espaço percorrido em um determinado tempo, o que eu preciso saber? Bom, o espaço físico a ser percorrido vai ser na parte externa da minha circunferência. Então eu preciso entender que o perímetro da circunferência, ou seja, o espaço físico a ser percorrido por esse objeto ou corpo, vai ser o comprimento da minha circunferência, ou seja, 2π vezes o raio dessa circunferência. Maravilha! Bom, então, se eu pego a formulinha de movimento uniforme, ΔS sobre ΔT, o meu ΔS estará representado pelo comprimento ou perímetro da circunferência, que é o meu 2π sobre R, substituídos aqui na parte de baixo. E o meu período, que é o ΔT, né, a variação do tempo, vai ser representado pelo meu período. Como nós vimos aqui, período é o tempo necessário para dar uma volta, representado pela letra Tzão. Então eu coloco o meu período aqui e eu já tenho a minha primeira equação, 2π vezes o raio dividido pelo período. Como nós vimos na nossa fórmula central, o período é o inverso da frequência. Então, se o período está embaixo, invertendo, a frequência estaria em cima. Eu também posso representar essa fórmula da velocidade escalar fazendo 2π vezes o raio vezes a minha frequência. Olha que interessante. Agora, chegamos na parte de equação da velocidade angular. Ou seja, trazendo essa informação importante de que a variação da angular dividido pela variação do tempo, essa variação do ângulo, eu quero fazer a variação do ângulo de uma volta, dividido pelo meu período. Ou seja, qual é o ângulo que vai representar a variação angular de uma volta, sendo o ângulo inicial 0 e o ângulo final 2π. Ou seja, se eu fizer 2π menos 0, a minha variação angular será de 2π. Então, substituindo a minha variação angular de 0 até 2π, que é a representação de uma volta, nós teríamos o 2π aqui, que é a minha variação, dividido pelo meu período. Olha que interessante. Como o período é o inverso da frequência, se o período está embaixo, a frequência estará em cima. Aí eu coloquei bonitinho aqui embaixo para vocês a velocidade angular. A equação dela pode ser representada ou por 2π sobre o período ou por 2π vezes f. E aí, para que a gente possa terminar o nosso vídeo de hoje, eu trouxe uma fusão para vocês das duas formas. Como é que eu poderia relacionar a velocidade escalar com a velocidade angular? Alguns exercícios serão necessárias essa fusão. Então, vamos ao nosso segredo de estado. Ou seja, utilizando a setinha verde para a velocidade angular e a nossa setinha laranja para a velocidade escalar, fazendo a nossa fusão, a velocidade escalar vai ser igual à velocidade angular vezes o raio da circunferência. Ok? Maravilha? Então, eu deixo para vocês a nossa videoaula de hoje falando sobre movimento circular uniforme. Para você que é meu aluno, vamos desenvolver os exercícios da lista que eu vou estar passando para vocês. Para você que não é meu aluno, eu sugiro que vocês baixem exercícios sobre movimento circular uniforme, dê aquela treinada legal. E eu espero ter ajudado vocês hoje com essa ferramenta incrível da física, que é o movimento circular uniforme. Ok? Dê um like lá para nós no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo todas as notificações novas, né? Ou seja, as videoaulas novas que eu estarei postando para vocês neste nosso período de quarentena. Então, eu agradeço vocês a presença nessa videoaula de hoje e eu deixo para vocês aquele grande beijo, aquele grande abraço e tchau!